Vamos tratar agora do atentado contra a segurança de outro meio de transporte, previsto no artigo 262 do Código Penal. Então diz lá o tipo 262, expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Coisa interessante aqui que ele fala assim, bom, expor a perigo a gente já sabe, né, o que for na exposição, né, de qualquer forma, né, é um perigo real, né, um perigo concreto. Outro meio de transporte público. O que quer dizer outro meio de transporte público? Ou seja, aqueles que não se tratem do artigo 260 e 261. Né, o 260 do transporte ferroviário, né, o 261 a embarcação ou aeronave. Então, não se tratando de trens, metrôs, bondinhos, aviões e embarcações, então se aplica o 262, tá? Então, vai lá, expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Bom, a gente fala, né, quando eu falei aqui que não é aqueles do artigo 260 e 261, é que a gente chama lá do caráter não residual, né, ou seja, os meios não abrangidos pelo 260 e 261 são protegidos pelo 262, tá? Meio de transporte público, né, é qualquer serviço prestado diretamente pelo poder público ou mediante concessão ou qualquer outra atividade dessa natureza em prol da coletividade, mesmo que exercida por particulares. Exemplo, né, o transporte coletivo de ônibus, o transporte, os táxis, né, os transportes por aplicativos. A gente pode até falar os transportes rodoviários por caminhões, né? Porque se a gente parar para prestar atenção, todo esse tipo de transporte, né, que se destina a atendimento do público, né, a movimentação de mercadorias também é de interesse público, eles dependem de autorização do poder público. Se vocês olharem os caminhões aí, eles têm lá um adesivo lá grudado neles, lá com um número lá que é da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Outros são da Agência Estadual de Transportes Terrestres, né, do Estado de São Paulo, a ETESP, se não me engano, chama. Então eles têm que ter um registro, uma autorização para o transporte. O veículo, o caminhão, por exemplo, que não está autorizado a transportar a carga na rodovia federal, se for pego, ele pode ser apreendido. Se for surpreendido lá com carga na rodovia federal, pode ser apreendido, ou mesmo se diga na rodovia estadual. Por que isso, né? Porque o serviço de transporte público de cargas ou pessoas é de interesse do Estado, da administração pública, e que ela delega de alguma forma para o particular também, né? Então, por isso a gente diz que é um serviço público exercido por particulares, tá? Então, quando a gente fala transporte público, não é só aquilo que é da administração pública, mas é aquilo que é inerente à atividade da administração pública e que ela pode, de alguma forma, né, por concessão, autorização ou qualquer outro meio previsto no direito administrativo, conceder, né, para que o particular o realize, tá? Aí vem lá, impedir ou dificultar, não, aqui embaixo, impedir ou dificultar o funcionamento, né? A discussão que vem lá e a greve. Se enquadra aqui quando há greve, a gente pode dizer que há o crime do artigo 262 quando há greve? Não há, né, pelo princípio lá da atipicidade conglobante, né? Se já há o direito de greve previsto numa lei, né, se já se admite o direito de greve, então não há que se falar aqui em atentado contra a segurança do outro meio de transporte. O que a gente pode ter é que a lei de greve, ela estabelece em alguns casos uma porcentagem uma porcentagem que deve continuar ativa. Então, às vezes, lá a greve de motoristas de ônibus, né, que a gente vê aí, a gente percebe lá que a Justiça do Trabalho vem e diz, tem que manter o mínimo de 60%, 40% do transporte público. Bom, isso daí tem que manter. Se não mantiver, a gente pode até falar no atentado, porque a partir daí, né, a greve passa a ser ilegal.
né, porque ela não está respeitando o mínimo que se deve manter. Né, e aí sim a gente pode até pensar no crime do artigo 262. Né. É o parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, desastre naquela mesma situação, né, um acidente grave, complexo, né, que ele é idôneo, né, a colocar em perigo um número indeterminado de pessoas ou de coisas, sempre lembrando que não só pessoas, mas também patrimônio, né, das pessoas. E há a possibilidade também de culpa somente no caso de desastre. Se não houver desastre, não é possível a modalidade culposa, né, e permanece a modalidade dolosa. O artigo 263, assim como 258, como 285, ele vem estabelecendo aquelas formas qualificadas. Então ele vem dizendo lá, se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260, 262, no caso de desastre, somente no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258. O que diz lá o artigo 258, só para a gente lembrar? No caso de dolo, se ocasiona a lesão corporal de natureza grave, ou ao aumento da pena pela metade. Se resulta a morte, a aplicação da pena em dobro. No caso de culpa, se ocorre lesão corporal, ao aumento da metade. No caso de morte, a aplicação da pena do homicídio culposo, aumentado de 1/3. Aquela regra que nós vimos lá do artigo 258, né, que se aplica aqui, e em razão de se estabelecer essa regra, não é possível a gente aplicar ainda o concurso formal. Né? O artigo 264, ele vem falando do arremesso de projétil. Né? Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água ou por ar. Então, arremessar é atirar, é lançar, né? Lançar contra, né, em direção ao veículo, né, ao veículo em movimento. Né. O que é um projétil? Né? É qualquer objeto idôneo a causar danos. Né. Eu acho engraçado que até o pessoal fala, como é que eu vou jogar uma pedra, né, num avião, por exemplo. Né. Eu posso lançar um drone contra ele. O avião está numa determinada altura que meu drone alcance e eu lanço o drone contra ele. O drone, ele acaba sendo o projétil, né? Então pode ser sim, pode ser isso mesmo. Veículo, veja que ele fala assim, veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água, por ar. Ou seja, que tipo de transporte público é esse? Qualquer um deles, seja transporte de pessoas ou de cargas. Né? Não importa, né? Então pode ser embarcação, pode ser aeronave, ou pode ser qualquer outro veículo terrestre, seja ferroviário ou outro veículo de transporte público, tá? Não importa. Basta a natureza pública do transporte, né? Não do veículo, ó, não basta a natureza pública do veículo, mas é do transporte, né? Se é destinado ao transporte de cargas ou pessoas, mediante autorização, concessão do serviço público, é considerado transporte público, né? Há um entendimento, né, que a simples parada do ônibus para recolher um passageiro considera o ônibus em movimento ainda. Né? É diferente daquele ônibus que está estacionado lá. Ele está estacionado e se atira um objeto em sua direção, a gente não tem um arremesso de projétil para fins desse crime aqui. Né? Agora, se for só essa parada para recolher o passageiro, para descer um passageiro, tem se entendido que o crime está tipificado. Tá? Quando a gente fala também em arremesso de projétil, né, alguns já falam, bom, e um tiro que se der em direção a um veículo de transporte? A gente já tem, lá no Estatuto dos Armamentos, se não me engano, no artigo 15, a tipificação da conduta do disparo de arma de fogo. Né? Alguns autores entendem, né, que se aplica pelo princípio da especialidade, o Estatuto do Desarmamento e pronto. Né? Eu não sei, eu acho que se você efetua um disparo de arma de fogo contra um veículo de transporte público, eu sou dos que defende a possibilidade do concurso, né, do concurso formal aí, né? E
Isso aí, né? É de a gente pensar os casos aí, mas eu acho que é possível o concurso, sim. Uma outra coisa interessante é a gente pensar o que o legislador, né, pensou quando ele criou esse dispositivo. E a possibilidade de um acidente, de um desastre. Imagine vocês, né, o ônibus está passando por baixo de uma ponte, e tem um sujeito em cima da ponte lá e atira um tijolo no para-brisa do ônibus. Fatalmente vai acontecer um acidente. Né? Tiver cheio de passageiros lá, olha a complexidade de lesões, né, a várias pessoas, além do patrimônio. Né? Então, por isso que o legislador trouxe ele pensou, né, nessa criminalização. Né? O parágrafo único vem dizendo o seguinte, né, porque a pena aqui, até acho que é uma pena pequena, né, para o risco que isso ocasiona. Embora, se ocasionar do acidente ocasionar mortes, o sujeito vai responder também pelo crime lá, né, das mortes que ocorreram. Né, que a gente vai lá aplicar depois o 285, né, que a gente vai ver lá o 285 depois. Tá? O parágrafo único, se do fato resulta lesão corporal, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se resulta a morte, a pena é do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Ele já vem trazendo aqui, na verdade, alguns autores falam que ele vem trazendo aqui uma causa de aumento de pena mais ou menos parecida do artigo 258. Acho que seria melhor até ele ter deixado, né, para utilizar o artigo 258, que ficaria muito melhor, né, do que ele já aplicar, ele já estabelecer aqui qual seria a pena. Né? E aqui ele fala em lesão corporal apenas, independente. Né? No 258, ele fala em lesão corporal de natureza grave. Né? Aí, se for de natureza grave, aplica o 258? Numa interpretação que a gente vai ver depois lá do 285, deve-se aplicar o 258, então, e não um parágrafo único. Tá? Uma discussão técnica, né, interessante para isso. Tá? Até a próxima.